Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de outubro de 2018. Escola no Zeuá é processada por suicídio de aluna que sofria bullying. Os pais de uma menina de 12 anos que cometeu suicídio em 2017, depois de meses sofrendo bullying dos colegas, estão processando a escola em que ela estudava, no estado americano de New Jersey, alegando que a instituição não fez seu papel para evitar que a menina fosse perseguida. Diane e Seth Grossman afirmam que a escola ignorou as reiteradas queixas que faziam de que a filha Mallory estava sendo alvo de bullying por outros alunos. Na ação movida pelo casal consta que Mallory recebia mensagens de texto e através do Snapchat em que era chamada de fracassada e que debochavam de sua aparência. Várias mensagens repetiam que Mallory não tinha amigos, e uma chegava a sugerir que ela tirasse a própria vida. As ofensas começaram no primeiro ano na escola, em 2016, e se estenderam por meses. Aberta na terça-feira, dia 19 de junho, pouco mais de um ano depois da morte de Mallory, em 14 de junho de 2017, a ação judicial acusa a Escola de Ensino Fundamental de Copeland de não tomar uma atitude mais enérgica para evitar que o bullying entre os alunos acontecesse. A ação argumenta que a resposta da escola à reclamação feita pelos pais foi forçar Mallory a abraçar um dos colegas que supostamente faziam bullying com ela, em vez de aplicar uma ação disciplinar, e que a coordenação chegou a sugerir que, para que não fosse importunada, a criança passasse a fazer seus lanches em uma sala isolada, e não mais no refeitório. O processo acusa ainda o distrito escolar de desencorajar o casal, que tem outros 3 filhos, de fazer uma reclamação formal contra a escola, e que os representantes da escola haviam sido instruídos para não comentar sobre o caso. A jurisdição escolar do distrito de Rockaway, que administra as escolas públicas da região, não comenta o processo. Em um comunicado divulgado em agosto do ano passado, o distrito escolar afirma que a alegação de que o distrito de Rockaway ignorou os pedidos da família Grossman e falhou contra o bullying de forma geral é categoricamente falsa. Em uma coletiva de imprensa na última terça, o advogado da família Grossman, Bruce Nagel, reiterou que as queixas à escola haviam sido completamente ignoradas e salientou que os smartphones podem ser uma arma letal nas mãos da criança errada. Temos esperança que vamos atrair atenção para a epidemia de ciberbullying que acontecesse no país, para que não precisemos ir a mais funerais de estudantes que foram vítimas dele, ressaltou. A mãe de Mallory disse ao canal de televisão News 12 que queria que a escola se importasse menos com as notas de provas e mais com a inteligência emocional das crianças. Em vez de tirar Mallory da aula de canto, acrescentou, eu queria que as garotas que viviam empurrando a cadeira dela, chamando-a de palavrões, eu queria que essas crianças tivessem sido tiradas da sala. Não a Mallory. A ação judicial é o primeiro caso de suicídio por ciberbullying que vai à justiça no estado de New Jersey. As famílias do grupo de garotas acusadas de fazer bullying com Mallory foram notificadas de que também podem enfrentar consequências legais, segundo Nagel. Funcionários da escola e o distrito como um todo também foram citados no processo por supostamente terem falhado em garantir a segurança da criança no ambiente escolar. Ana Maria Teodoro Massucci esclarece sobre o assunto.
crianças e adolescentes, em número expressivo, buscam no suicídio a fuga que lhes parece mais viável aos dissabores e dificuldades que surgem de suas experiências na matéria. Na obra Suicídio Solução Insolvável, o espírito Manuel Filomeno de Miranda aponta para os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio, como a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo e de perda, todos com sede na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais para sobrepô-los às contingências transitórias desses propelentes ao ato extremo. E este trágico ato assume gravidade e constrangimento maiores, quando crianças, que ainda não dispõem do discernimento, optam pela aberrante decisão. Analisaremos, inicialmente, os suicídios que têm por causa a obsessão. Elucida-nos o venerável espírito Bezerra de Menezes que espíritos perversos influenciam os encarnados, sugestionando-os a cometerem o ato terrível, através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio. Apesar disso, sucumbem, uma vez que, deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem do jugo mental, cujo acesso permitiram. Esses suicídios, levados a efeito por influências obsessivas, apresentam certa parcela de atenuantes para as vítimas e graves responsabilidades para os que os motivaram, respondendo, esses algozes, perante a justiça divina, pela crueldade cometida contra os seus adversários. Intriga-nos, sem dúvida, que esta situação possa ocorrer com crianças e jovens. A análise feita por Allan Kardec e a resposta dada pelos espíritos superiores, à questão 199-a, em O Livro dos Espíritos, esclarece-nos sobre o problema. Diz o codificador, aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. Conclui Kardec, na mesma nota, que esses espíritos se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo, então, por efeito de sua inferioridade. Essas crianças, geralmente, manifestam comportamentos desequilibrados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, da dificuldade intelectual que apresentam, agravando-se, cada vez mais, a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais, em forma de afeto, compreensão e providências terapêuticas adequadas, para que consigam superar reminiscências tão dolorosas. Sueli Caldas Schubert, na obra A Criança Obsidiada, ao referir-se ao problema da obsessão na infância, traz de sua experiência interessantes depoimentos sobre crianças que tentaram o suicídio. Um desses casos foi destacado como gravíssimo. Conta-nos a autora que certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando o suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultara, inclusive, ferimentos. Um dia, jogou-se na piscina, em outro, atirou-se do alto do telhado, na varanda de sua casa, depois quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite.
Seu comportamento, de súbito, tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia palavras de baixo calão que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Os pais da referida criança buscaram ajuda no espiritismo, a partir das reuniões de desobsessão, realizadas em seu benefício, foi possível diagnosticar, espiritualmente, as causas do seu estado atual. A oração, o passe à água fluidificada, usados na terapêutica espiritual, melhoraram sensivelmente o problema obsessivo e outras crianças, que apresentavam sintomas semelhantes, foram amparadas, igualmente. Schubert chama atenção para a importância das aulas de evangelização espírita, quando os pequeninos seres são extremamente ajudados pelos ensinamentos ministrados, oferecidos por meio das luzes do esclarecimento espírita cristão de que tanto carecem. Além das orientações que recebemos da profilaxia espírita, é imprescindível procurarmos o auxílio de psicólogos, médicos, educadores e outros, que orientem na utilização de mecanismos preventivos, para o reajustamento dessas crianças. É importante ressaltar, todavia, que ao tratarmos de suicídio, não podemos apenas nos referir às obsessões, que influenciam grandemente essas almas torturadas, mas devemos levar em conta o rol de dificuldades que esses espíritos trazem consigo, impulsionando-os a cometer desatinos de toda sorte, em prejuízo próprio, não lhes permitindo viver de forma mais tranquila e segura. O problema do suicídio assume dimensões maiores na adolescência, quando, quase sempre, não se recebeu ajuda na fase infantil. O espírito Joana de Ângeles, o adolescente e o suicídio, afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio, e essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, facultando a fuga hedionda da existência carnal. Há que se considerar, também, o suicídio indireto, quando o adolescente, vivendo em clima de lutas acerbas e não tendo recebido uma base familiar de orientação segura, desgasta suas forças morais e emocionais, enredando-se no jogo das paixões, principalmente no sexo em uso excessivo, na ingestão de bebidas alcoólicas, do fumo nocivo e das drogas, resultando nas reações comportamentais rebeldes e agressivas, que causarão sobrecargas destrutivas no conjunto do ser, desequilibrando suas condições física e mental. O panorama traçado até aqui mostra que o suicídio de crianças e jovens é constantemente desafiado pelas circunstâncias, muitas vezes imprevisíveis, que surgem dentro do próprio lar. O lar deve ser escola de real educação, sem o caráter autoritário e impositivo, que torne as relações entre pais e filhos obsessivas e desgastantes, mas com a preocupação sincera de estabelecer-se entre eles uma amizade verdadeira, que lhes permita encontrar a resistência espiritual de que precisam, para enfrentar as vicissitudes e os desafios decorrentes de frustrações e de conflitos íntimos, surgidos, especialmente, dos relacionamentos interpessoais, nem sempre vividos favoravelmente. A educação que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é a única que realmente resolve o problema do ser. Educação que deve preparar o indivíduo para a vida como realmente ela é, destacando, sempre, a bênção da reencarnação, que permite lutar pelas mais nobres aspirações e reconhecendo, com gratidão, os destinos altaneiros que Deus concebeu e tracejou para o espírito. A missão do espiritismo é educar para salvar. Tenhamos nós,
espíritas, a certeza desta revelação, pois enquanto esse fato não penetrar em nossas mentes e corações não saberemos acolher, com compreensão, essas almas infelizes e enfermas, necessitadas de infinito amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.